Boa noite a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez, com essa nova tecnologia agora. Isso. Bons livros, né? É bom que a gente, apesar de eu ter cantado há muitos anos, rock, essas coisas, eu nunca cantei com microfone desse não. Legal. Novos tempos. Novos tempos. A palestra de hoje é baseado no livro O Reino, de Herculano Pires. Mais precisamente sobre um decálogo que um mensageiro transmitiu ao Herculano no final desse livro O Reino. O Reino fala sobre o jovem carpinteiro Jesus e sobre o reino que ele veio nos trazer. E o mensageiro no final traz um decálogo. São 10 reflexões. Então eu resolvi trazer essas 10 reflexões que eu acho muito pertinente, como tudo que envolve Jesus. Pode passar. Primeiro decálogo. Ao acordar, pense no reino, antes de pensar nas coisas terrenas. E ore. Peça ao jovem carpinteiro que lhe dê forças para não se deixar fascinar pelos pequenos reinos dos homens e para amar a todos. Nós, creio que a maioria de nós, ainda temos dificuldades de nos conectar a Jesus assim que acordamos, porque infelizmente ficamos envolvidos com os nossos problemas, com as questões materiais da nossa vida material, com as questões do mundo, com os nossos problemas de casa, os nossos problemas no trabalho, nossos problemas financeiros, problemas sentimentais. E esquecemos que só há uma saída para que possamos solucionar esses problemas, termos um dia melhor e principalmente não aumentarmos ainda mais os nossos problemas. Pensar no reino de Jesus. Pedir a Jesus que nos dê força, que nos dê sabedoria, que nos dê luz, para que possamos separar os problemas que nos afligem das responsabilidades que teremos naquele dia. Porque caso não façamos isso, não conseguiremos realizar nada corretamente e também não conseguiremos resolver os nossos problemas. Quando fala para não se deixar fascinar pelos pequenos reinos dos homens, é exatamente isso. A gente esquece, a gente se envolve muito do que a gente vive aqui, com esse nosso dia a dia, querendo conquistar sempre algo material, querer ter sucesso material, mas sabemos nós, através dos ensinamentos de Jesus, que o caminho exatamente não é esse. E nós devemos sempre amar a todos, porque o fato de amar já nos abre caminhos maravilhosos na nossa vida, já nos tira a tristeza, o peso, o ódio, o ressentimento do coração. Pode passar. Antes de iniciar o seu dia, lembre-se e grave em sua mente que tudo que você fizer deve ser feito em favor do reino, mesmo no seu trabalho e nas suas mínimas obrigações rotineiras. A realidade é essa, gente. Quando Jesus veio trazer as suas palavras, os seus ensinamentos, ele fez isso para que praticássemos no dia a dia. Não é para que nós praticássemos apenas em alguns momentos
na casa espírita, ou na igreja católica, ou qualquer outro templo religioso. As palavras de Jesus são para serem praticadas o tempo inteiro, desde o acordar até ao dormir. É o tempo inteiro, não importa onde, seja em casa, no café da manhã, seja no trabalho, qualquer outra obrigação que nós tenhamos no dia a dia. Porque o reino de Jesus, ele tem que ser construído dentro de nós. Então depende de nós o que faremos para termos ou não sucesso, para termos ou não paz, para termos ou não amor. Pode passar. Afaste do seu coração qualquer ressentimento contra quem quer que seja. Comece o dia com um sentimento de gratidão a Deus pela bênção da vida e pela bênção maior de compreensão do reino. É um problema que nós levamos no nosso dia a dia também. Quando eu falo nós, eu me incluo, porque eu sou como vocês. Não é porque eu estou aqui na frente apresentando uma palestra que eu sou melhor que qualquer outro aqui. Pelo contrário, eu estou aqui porque eu preciso. Porque se eu não precisasse, não precisaria estar aqui na frente, né? Nós que nos expomos dessa forma é porque a gente tem muita dívida. Então, é uma maneira da gente pagar. E, infelizmente, nós criamos ressentimentos no nosso coração. Seja com alguém da família, seja com alguém do nosso ambiente de trabalho, seja com alguém em algum lugar que por algum motivo gerou uma discussão, um desentendimento, e a gente guarda aquele ressentimento. E aquilo faz muito mais mal a nós do que aquela pessoa que você guarda ressentimento dela. Muitas das vezes aquela pessoa já até esqueceu o que aconteceu e você está ali, alimentando aquilo dentro do seu coração, atraindo mazelas, atrasando a sua vida, atrasando o seu desenvolvimento espiritual, que é a nossa principal missão nessa terra, é nos desenvolver espiritualmente. Comece o dia com sentimento de gratidão a Deus pela bênção da vida e pela bênção maior da compreensão do reino. Agradecer a Deus por ter dado mais uma oportunidade para nós de reencarnarmos, mais uma oportunidade de estarmos vencendo todos aqueles erros que praticamos no passado e também os erros que praticamos agora. Porque enquanto estivermos encarnados, temos a oportunidade de mudar, de fazer diferente, de perdoar, de ser perdoado, de amar, ser amado. E pela bênção maior de compreensão do reino, para então podermos cada vez mais compreender o que é o reino de Deus, o que é o reino de Jesus, que está dentro de nós, oculto, escondido, e que cabe a nós desenvolvermos o reino dentro de nós. Pode passar. Faça ou renove o seu voto de humildade, prometendo a você mesmo não ceder ao orgulho, à vaidade, à cólera, à arrogância, à ambição, à prepotência, à violência, pois todas essas coisas conduzem ao reino dos homens, desviando-nos do reino de Deus. São sentimentos que nós lidamos no dia a dia, na nossa vida, que temos tanta dificuldade de superar, de vencer, e é por isso que estamos aqui juntos nesse planeta, nessa escola maravilhosa que é a planeta Terra, esse planeta de provas e expiações, que está agora passando pelo momento de regeneração, que será um processo ainda muito longo, mas ainda estamos mais para provas e expiações do que regeneração. O orgulho, quando
escutamos algo que nos machuca, né? E por orgulho ficamos com raiva da pessoa, ou então não aceitamos, por mais que saibamos que é verdade, mas o orgulho não nos permite que a gente ceda a isso, que a gente concorde com isso, ou então que a gente absorva aquilo como uma crítica construtiva, por exemplo. A vaidade, cada um tem a sua vaidade, uns têm uma vaidade material, física da beleza, outros têm a vaidade de querer ser mais inteligente, ou mais esperto, ou mais poderoso. E tudo isso atrasa a nossa vida, atrasa o nosso processo encarnatório, faz mal a gente, faz mal àqueles que nos rodeiam e atrasa ainda mais o progresso do nosso planeta, que depende de nós também. A cólera, a arrogância de acharmos que somos superiores, muitos aqueles que tiveram a oportunidade de estudar, de fazer uma universidade, não tem ainda o preparo, a humildade de perceber que aquilo muitas das vezes serve muito mais para o mundo dos homens do que para o reino dos céus. Claro, se soubermos aplicar os nossos conhecimentos para o amor e para o bem, aí sim, vale. Mas infelizmente a maioria ainda não sabe fazer isso. E se acham superiores, humilhando aqueles que são mais humildes, mais pobres ou que não têm estudos, dando um exemplo de vários outros que temos. A ambição de sempre querer mais do que já temos, e muitas das vezes passamos por cima dos outros, damos rasteiras nos nossos irmãos, porque vale sempre lembrar que todos nós somos irmãos. Somos irmãos mesmo, não tem escapatória. Todos nós somos irmãos. Então, quando alguém, por ambição, desgraça a vida do outro, você está desgraçando a vida de um irmão, de um filho de Deus como você. A prepotência de achar que sempre está certo, que só sua opinião vale, de não ter humildade de escutar, de ouvir a opinião do outro, de ouvir o que o outro deseja, o que o outro necessita. A violência, tanto verbal quanto física, de reagirmos com palavrões ou com agressividade física, quando alguém nos incomoda, quando alguém nos ofende, ou então quando julgamos que alguém está ocupando o lugar que é nosso. Todas essas coisas conduzem aos reinos dos homens, né? Todos esses adjetivos bem trabalhados garantem sucesso no mundo dos homens. Isso é um fato. Vimos muitos exemplos disso por aí. Mas não garante nada no reino dos céus, no reino de Deus, no reino de Jesus. Pelo contrário, aqueles que se consideram reis, que se consideram superiores, seja pela sua inteligência, ou seja pelo seu poder financeiro, se não tiver humildade, não tiver discernimento, amor ao próximo, se tiver tudo isso que eu disse aqui, quando ele desencarnar, ele de lá ele vai lá para baixo. Pode passar, por favor. Prometa manter-se calmo e buscar a serenidade em todas as circunstâncias. A gente sabe que é difícil, né? Eu mesmo sou muito ansioso, sou muito nervoso, assim, todo mundo acha que eu sou muito calmo, né? Mas em certas circunstâncias eu fico nervoso, eu fico ansioso, eu fico agitado, às vezes até discuto, né? E isso é muito ruim, porque acaba que a gente toma as decisões erradas, a gente fala o que não deve,
a gente comete atitudes que machucam o outro. Então, nós temos que exercitar a calma, buscar a serenidade, a paz, para que nos momentos turbulentos nós possamos tomar a melhor decisão, ou então que nós possamos acalmar as outras pessoas que estejam naquela mesma situação. Nós espíritas cristãos temos esse dever. Não é fácil, mas a gente tem que buscar sempre a oração, a leitura, a meditação. Que meditação? Parar um pouquinho no dia, refletir no que está acontecendo na sua vida, como solucionar. Isso depois de fazer uma prece, fazer uma leitura de algum trecho do Evangelho, ou então de alguma literatura espírita ou cristã, para que nós possamos exercitar essa calma, que aí, posteriormente, quando formos testados, teremos um melhor desempenho, erraremos menos. Pode passar, irmão. Tenha confiança na verdade. Só assim você não perderá a razão quando o injuriarem, caluniarem, disserem mentiras a seu respeito, pois compreenderá que só a verdade prevalece e que ela não necessita da força, da astúcia ou de qualquer manobra para se impor. Acho que a pior coisa do mundo é quando inventam uma mentira sobre a gente. Esse ano eu fui vítima disso. Acho que algumas pessoas devem saber, porque espalhou nas redes sociais e tal. A primeiro momento, eu fiquei, como já é da minha natureza, ansioso, agitado, pensando em qual maneira eu responderia aquilo. Passados uns 2 dias, eu já estava mais calmo, mais tranquilo, e procurei algumas pessoas que eu julgo mais experientes, mais inteligentes do que eu, e pedi opinião para essas pessoas. Desde o primeiro momento que aconteceu, eu fui buscando. Se fosse em outros momentos, eu já vinha arrebentando assim de volta. Está errado. Devolver o mal. O mal, você só vai aumentar o mal. E depois de volta vem um mal ainda mais pesado do seu lado. Aí fica aquele ping-pong. Até pensei em processar algumas pessoas, mas aí, como procurei orientações, conversei com algumas pessoas, foi exatamente o que aconteceu, o que está escrito aqui, ó. A verdade, ela prevalece. A gente não precisa fazer esforço para que ela apareça. A gente não precisa ter mais astúcia com que aquele que te acusou. A verdade, ela é única. Se é verdade, ela não precisa ser construída. Ela não precisa ser manipulada. Ela não precisa ser inventada. Ela é a verdade. Então eu fui me acalmando, não processei ninguém, e tudo passou. E está tudo bem. E, gente, se Jesus não agradou a todos, por que nós queremos agradar? Quantos falam mal de Jesus até hoje? Quantos falam mal de Jesus? É muita gente que ainda fala mal de Jesus. Não acreditar em Jesus, tudo bem. Mas falar mal de Jesus, a gente assusta, né? Quem é capaz de falar mal de Jesus? Muita gente. Então por que não vão falar mal da gente? A gente tem que aprender a conviver com isso. A gente tem que ter consciência que o mundo que vivemos é esse. É um mundo de espíritos imperfeitos, onde nós também somos um espírito imperfeito. E da mesma forma que a gente, às vezes, sem pensar, a gente acaba julgando o outro, falando mal do outro,
às vezes até desejando mal para o outro, vai acontecer com a gente também. E a gente se revolta, a primeiro momento é justo, mas não podemos dar corda ao mal. Nós temos que encerrar o mal com amor, com a compreensão, com a sabedoria de que somos irmãos, de que somos falhos, imperfeitos, e que o que acontece com a gente, nós já fizemos ou ainda fazemos com o próximo. Mesmo aqueles que são espíritos mais evoluídos, espíritos de luz, como Jesus, que são ainda atacados, Jesus não se importa. Então nosso caminho é esse. Até porque o que ele veio nos ensinar era para nós absorvermos e praticarmos. Então nós devemos não ligar também e orar para aquela pessoa que não gosta da gente, que nos deseja o mal. Orar, perdoar, mesmo que a pessoa não te peça perdão, perdoe. É um exercício para o nosso coração. Porque quando a gente perdoa alguém, o primeiro beneficiário disso somos nós. Pode passar. Busque a pureza. Todas as coisas são puras quando as encaramos com amor, compreensão e pureza. Não há atos impuros para o homem que mantém seu coração puro. É a nossa malícia que faz impuras as coisas de Deus. Evite sempre os excessos que são provenientes do egoísmo, fonte da impureza. Muitas das vezes nós vemos alguém cometer um ato e julgamos aquele ato como impuro. E nem sempre é impuro, porque às vezes aquela pessoa que cometeu aquele ato, ela está cometendo com pureza. Então, nós ainda muito maliciosos, nós julgamos como impuros, sem conhecer o coração daquela pessoa. É claro que muitas pessoas são superficiais, fazem coisas para aparecer, para ganhar alguma vantagem, mas outras não. Outras fazem do coração, porque são assim, porque acreditam naquilo, porque vivenciam aquilo. E nós, muitas das vezes descrentes, julgamos aquilo como uma mentira, como uma inverdade, como uma impureza, sem conhecer aquela pessoa, sem conhecer o coração, a vida, a realidade daquela pessoa. E acaba que nós tornamos impuras, às vezes, os atos de Deus, que através daquela pessoa conseguiu influenciá-la de alguma forma para alguma coisa boa. Nós colocamos maldade, achincalhamos, humilhamos. Evite sempre os excessos, que são provenientes do egoísmo, fonte da impureza. O egoísmo é um mal que ainda assola a humanidade, talvez a maioria das pessoas. Muitas das pessoas são egoístas sem perceber que são, é da natureza dela. Por isso que é importante nós fazermos sempre a nossa auto-reflexão, porque muitas das vezes a gente vai agindo e não percebe que está agindo. E quando alguém nos aponta o dedo e fala, você está sendo egoísta, a gente bate o pé, não estou sendo egoísta. Então nós precisamos refletir. O egoísmo é algo natural ainda na nossa fase evolutiva. Mas nós devemos vencer o egoísmo, superar o egoísmo. Porque só assim nós vamos evoluir, só assim nós vamos conhecer o que é o amor ao próximo, o que é fazer o bem para nós mesmos, em primeiro lugar, para depois possamos fazer o mal o bem ao próximo. Para que possamos tornar tudo à nossa volta mais leve, mais tranquilo, mais harmonioso. Eu tenho certeza que todos que estão aqui dentro desejam isso. Então,
Nós precisamos, primeiro, fazer a nossa reforma íntima. Parar de cobrar o do outro, muitas das vezes aquilo que a gente não tem. Ah, porque se o fulano melhorar, eu melhoro. Ah, porque se o fulano sorrir para mim, eu vou ficar bem. Ah, porque se o fulano me der um abraço, eu vou ficar bem. Me der um beijo, eu vou ficar bem. Me tratar bem, eu vou ficar bem. Não. A gente não pode exigir do outro nada quando ainda somos iguais. Em diferentes maneiras, diferentes formas, somos todos iguais. Então nós precisamos aprender a sermos felizes independentemente de qualquer outro ser. Nós precisamos fazer a nossa autorreflexão, nossa autocrítica, buscarmos melhorar nossos pensamentos, nossas ações, sem cobrar nada do outro. Ame, abrace, beije, sorria. Fale palavras boas, positivas, mas sem esperar que aquele outro, principalmente aqueles que estão dentro das nossas casas, vivendo com nós, façam o mesmo. Aí sim, as coisas vão melhorar, porque o outro vai começar a espelhar em nós. Vai começar a ver que ele está ficando para trás. Mas se a gente ficar nessa guerra de quem vai começar a dar o primeiro passo primeiro, nenhum dos dois vai dar o passo nunca. Vamos? Não esqueça que o pior dos homens é o seu semelhante, seu irmão. Trate a todos com amor e justiça, mas cuidado na justiça, que o nosso egoísmo facilmente transforme em injustiça. E seja abundante no amor, em que somos sempre tão pobres e ávaros. Avaros, não sei como que... A gente deve, tratar todos com amor e justiça. Mas ali nos alerta que o egoísmo pode se transformar em justiça. Porque muitas das vezes, o que pensamos ser justiça para nós é injustiça para o próximo. Então, isso é o egoísmo, de querer sempre facilitar tudo para o nosso lado, sempre trazer tudo que é de bom para o nosso lado, tendo que tirar do outro, tendo que fazer mal ao outro. Isso é o egoísmo. Então, às vezes, achamos que estamos fazendo justiça com o nosso próximo, às vezes pela sede de vingança, ou porque temos raiva ou ódio do que ele pensa, o que ele faz, o que ele segue. Então vibramos com sua derrota, ou então torcemos para que ele seja derrotado, para que ele tenha derrotas, e julgamos que isso é justiça. A justiça é uma, é a de Deus. E na justiça de Deus, todos nós um dia iremos sorrir juntos, celebrar o amor juntos, conhecer a felicidade plena juntos. Então, enquanto um sofre e o outro ri, a justiça reina. Enquanto nós nos julgamos juízes dos nossos irmãos, ao ponto de vibrarmos com suas desgraças, estamos colocando o egoísmo na frente da justiça. Estamos sendo injustos. E seja abundante no amor, em que somos sempre tão pobres e avaros. Na terceira vez que eu vim aqui, eu sempre bato nessa tecla do amor. E todo o estudo que eu pego envolve muito essa questão do amor. Porque eu gosto de falar de coisas relacionadas a Jesus. Apesar de não ter muito conhecimento ainda sobre ele, eu vou buscando, e um pouco que eu vou buscando, absorvendo, eu gosto de trazer. É a lei maior. É o amor. Não há outro caminho se não for através do amor.
E não é amar o seu filho, sua mãe, o seu marido, não. Isso é mais que obrigação. Apesar que nem sempre conseguimos isso também. E não devemos julgar quem não consegue. Porque muitas das vezes, aquela mãe, aquele irmão, aquele marido, são inimigos do passado. Então, muitas das vezes a gente escuta que o nosso primeiro desafio é dentro de casa. Aprender a amar dentro de casa, na família, para depois amar os próximos, no trabalho, no estudo, nos ambientes de lazer, na rua, os vizinhos. Mas o caminho é esse, gente. Nunca esqueçam disso. Nunca esqueçam disso. Quando vocês sentirem raiva, ou ódio, ou desdém de alguém, rejeição de alguém, pensa, eu não posso sentir isso. Eu não vou ser feliz nunca enquanto sentir isso. As pessoas que gostam de mim não vão se sentir felizes nunca enquanto eu vibrar isso. Seja por um assaltante, um assassino, um morador de rua, quem quer que seja. Eu estou dando exemplo de pessoas que são odiadas, infelizmente, na nossa sociedade. Que nós vemos nas televisões, na internet, todo o ódio que as pessoas concentram em cima dessas pessoas que são julgadas criminosas. Eu não gosto de chamar essas pessoas de criminosas. Porque elas precisam ser amadas. E é nosso dever amá-las. Principalmente para o nosso crescimento espiritual. Não é para o bem delas, não. Para o nosso em primeiro lugar. Sem isso, nós não vamos chegar aonde tanto desejamos. Próximo, por favor. Não roube, não aprove o roubo, não elogie o roubo, não queira possuir mais do que o necessário. Porque para isso é preciso tirar dos outros e aumentar a miséria do mundo. Em prejuízo da riqueza do reino, afaste-se da corrupção do século e dê exemplo de amor e da justiça do reino. Nós vivemos, com a desigualdade social no mundo que vivemos. Isso acontece no mundo inteiro, inclusive nos países mais ricos. Por quê? Porque tem irmãos que estão sempre querendo além do que ele necessita, além do que foi planejado para ele. E para ele conseguir esse além, ele precisa tirar de alguém. E muitos desses alguém vivenciam a situação da miséria. Então, nós temos que ter consciência disso. E orar, tanto para aqueles para ter mais poder, tanto para aqueles que morrem de fome, de sede, mundo afora, graças a essa desigualdade que ainda faz parte do nosso interior. Dando exemplo sempre do amor e da justiça do reino. Podemos passar. Não se apresse nem se iluda, pois o reino não vem por sinais exteriores. Precisamos construí-lo, paciente e corajosamente, no coração dos homens, pelo nosso exemplo. Amor, desapego e pureza são os instrumentos da construção do reino de Deus na terra. Aprenda a trabalhar com esses instrumentos e você ajudará a construir o reino. O reino está dentro de nós. Nós temos a missão de sermos exemplos. Eu acabei de falar agora há pouco. Nós temos que dar exemplo. Se desejamos tanto ser amados, se desejamos tanto ser abraçados, se desejamos tanto um sorriso, devemos fazer primeiro isso. Amar, abraçar, sorrir. Pelo nosso exemplo, nós vamos transformar o mundo pelo nosso exemplo. Porque a partir do momento que sentamos nessas cadeiras e temos a oportunidade de conhecer a palavra de Jesus,
já temos o dever de sairmos daqui e levarmos isso lá fora. Para quem pudermos levar. Sermos exemplos. É fácil? Não. Por isso que a gente vem aqui toda semana. Se fosse fácil, uma vinda só já resolvia. Mas estamos aí, tentando através de encarnações, estamos tentando. Mas nós temos o conhecimento, nós temos a bagagem. Então nós temos mais responsabilidade do que aqueles que não têm a oportunidade de conhecer, de vivenciar a palavra de Jesus, de sentir a essência do Cristo. Porque vocês aqui dentro, vocês estão recebendo energia divina. Está sendo emanado em cada um de vocês a paz do Mestre Jesus. Porque Ele disse: quando um ou mais estiverem falando meu nome, lá eu estarei. Então Ele está aqui. Vocês estão recebendo a energia, o passe, os fluidos magnéticos do Altíssimo. Vocês estão não só ouvindo palavras, vocês estão recebendo energia, vocês estão sendo tocados pela essência de Jesus. Aprenda a trabalhar com os instrumentos e você ajudará a construir o reino. É isso, nós temos que praticar o Evangelho de Jesus ao acordar e até dormir, em todos os ambientes que vivenciamos no nosso dia a dia. Porque aí nós serviremos de exemplos. Aqueles que estão lá deprimidos, que estão descrentes, eles vão olhar para você e falar: nossa, por que ele é assim? Por que ela é assim? E vai passar a buscar os elementos que te tornaram assim. E para finalizar, esse é o André Matos, um vocalista de heavy metal brasileiro, que faleceu no sábado, desencarnou no sábado retrasado, aos 47 anos. Ele era formado em piano, era maestro, uma das vozes mais belas, reconhecidas mundialmente. Não usava drogas, não bebia, teve um infarto, como qualquer um pode ter. Ele, uma vez, ele disse, isso está até em vídeo, ele dizendo: se eu tivesse que ir embora deste mundo em breve, iria feliz. Porque a gente pode dividir muitas coisas com muitas pessoas. Isso é arte de verdade. Uma das únicas coisas que vale a pena na vida. Dividir o nosso amor, dividir a nossa alegria, a nossa compreensão, a nossa arte, para quem for da arte, a nossa sabedoria, o nosso talento, tudo que a gente tem, que vem de Deus, nós temos a obrigação de dividir. Nós nascemos com talentos, com obrigações, com facilidades, com instruções, adquirimos durante a vida para dividirmos com nossos próximos, para auxiliarmos, para nos auxiliarmos nessa caminhada evolutiva. Que o Mestre Jesus possa abençoar o coração de cada um de vocês, que vocês tenham sempre esperança em dias melhores, que vocês tenham consciência que esses dias melhores só dependem de nós, ou então de você. Temos o poder para isso, de entrarmos nas trevas irradiando luz. Nós temos esse poder.
Jesus disse: vós sois deuses, podem fazer o que eu fiz e muito mais. Ele é como nós somos como Ele. Ele não é um extraterrestre, mesmo que fosse, é um irmão nosso também. Porque nós sabemos que Deus comanda o universo e todos os planetas habitados são seus filhos como nós também. Mas o que eu quis dizer é que Jesus não nos trouxe nada impossível. E o que Ele nos trouxe é o único caminho para a felicidade. Então, se vocês querem ser felizes, se conscientizem disso e pratiquem. Muito obrigado, fiquem com Deus.